tivemos o primeiro depoimento na CPMI do golpe, CPMI do dia 8 de janeiro, ou como você quer que chame a CPMI? CPMI dos golpistas? CPMI do quê? Pois bem, cada veículo de mídia está tratando de um jeito. Alguns chamam de CPI do 8/1, do 8 de janeiro. Pois bem, depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez mentiu muito. Eu vi a Elisiane Gama falando que quem mentisse seria preso. Pelo menos até o momento em que eu gravo o vídeo, tá acabando o depoimento dele, nem acabou porque senão não ia dar tempo do vídeo pro ar. Não foi preso ainda, ele não tá nem perto de ser preso. E ó, mentiu, hein? Não mentiu pouco não, o senhor Silvinei Vasquez. Mentiu muito. Eu vou fazer um adendo aqui. Em comparação à CPI da Covid, na CPI da Covid o Renan Calheiros fazia os questionamentos no começo, porque ele é o relator. Então o relator tem tempo indeterminado, pode gastar o tempo que quiser, e os outros membros têm ali um tempo. Ok, para fazer as suas perguntas. Ok, o Renan Calheiros ele geralmente gastava 2 horas fazendo as perguntas, às vezes até 3 horas, e ele era bem mais calmo fazendo as perguntas. A Elisiane Gama, ela tem uma fala que é mais incisiva que a do Renan Calheiros, só que às vezes ela vai se perdendo no meio das perguntas. Então, o Renan Calheiros era muito bom, a Elisiane Gama também é muito boa fazendo os questionamentos no começo. Mas depois é que a coisa começa a pegar fogo. Se bem que no caso da Elisiane Gama tem uma coisa que não existia com o Renan Calheiros, que é o machismo. Você vê a maneira como respondem a ela, não é a mesma maneira como respondia o Renan Calheiros. Você vê até os parlamentares bolsonaristas começaram a interromper ela. Entrou um parlamentar que não está nem na CPI. Ele entrou lá para interromper Elisiane Gama. Eu vou mostrar aqui o momento de quebra-pau que teve lá. Elisiane Gama mandou ele calar a boca, tudo mais. Aí, quebra-pau, tiveram que interromper a sessão por 5 minutos. Esse é o desespero dos bolsonaristas. Por quê? Porque o Silvinei Vasquez, ele foi lá só para se enrolar. Ele se enrolou cada vez mais, ele começou a enrolar o Bolsonaro junto. Porque não tem como a pessoa ir lá tentar se defender e defender a si e ao Bolsonaro. Fica praticamente impossível. Eu vou te mostrar aqui o momento em que os bolsonaristas entraram em desespero aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar. Ela estava fazendo aqui as perguntas normalmente, até que o deputado começou a gritar. Vou deixar aqui. Deputado, Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Congresso Nacional Brasileiro. Tinha gente que... Eu lembro quando eu era criança, eu gostava de política quando eu era criança, aí meus amigos falavam, a política é muito chata. Hoje não é mais não, viu? Hoje tem entretenimento, digo mais. Qualquer série aí da Netflix perde da série política brasileira, que aqui a gente vê e toda hora tem uma coisa assim que a gente fala, caramba, ninguém esperava por isso. E na série política brasileira, os mocinhos no final saem felizes. Você vê aí, ó, Lula presidente e os vilões vão acabar todos presos. É isso que vai acontecer com ele. O Silvinei, ele... É engraçado como... Eu acho que escreveram o nome dele errado. Silvinei, era pra ser Silvanei, talvez, não sei. Ele começou sendo questionado obviamente, sobre os bloqueios que foram feitos no dia do segundo turno. No dia 30 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal fez centenas de bloqueios em todo o Brasil. A maioria deles, quase 50% deles no Nordeste. Aí ele já começou mentindo. Ele começou falando que não, a maioria dos veículos parados não foram no Nordeste. Aí mostraram para ele o gráfico, vou te mostrar aqui o gráfico. E aqui a tabela mostra por estado, por região, o número de ônibus que foram fiscalizados, ou seja, parados, e os que ficaram retidos. Aí você vê que só no Nordeste foram 2.185 ônibus que foram parados. A segunda região com mais ônibus parados foi o Centro-Oeste, 893. Mas no Nordeste, 2% desses ônibus ficaram retidos. Retido é o seguinte, parou e você não pode ir mais. Quer dizer, é uma porcentagem que é o dobro da porcentagem do segundo estado que teve ônibus retidos. O segundo estado, segunda região que teve ônibus retidos. Quer dizer,
Claro que eles focaram ali no Nordeste. Já foi provado que teve um relatório da Polícia Rodoviária Federal que indicava, foi feito para o Anderson Torres, que indicava ali onde o Lula teve mais votos. O Anderson Torres, ele anunciou esses bloqueios 2 dias antes da eleição. O Alexandre de Moraes, no dia 29 à noite, ele emitiu uma ordem judicial para que não tivesse bloqueio em nenhuma estrada. A Polícia Rodoviária Federal simplesmente descumpriu a decisão judicial do Alexandre de Moraes. Digo mais, o Silvinei tem que acabar preso. Ele foi parte do golpe de Estado. Essa Polícia Rodoviária Federal que estava bloqueando tudo. Depois, à noite, quando os caminhoneiros passaram a bloquear estradas, a Polícia Rodoviária Federal sumiu. Disse o Silvinei que a Polícia Rodoviária Federal tentou de tudo para desbloquear as estradas, mas que a situação era difícil, era perigosa. Chegou até a falar que tinha caminhoneiro que poderiam ser agressivos com os policiais rodoviários federais. Falando, nossa, mas olha, esses policiais estão covardes, hein? Nossa, não consegue, o caminhoneiro é agressivo, o policial com arma, tudo. Para matar lá, eu lembro quando a Polícia Rodoviária Federal do Silvinei matou um rapaz que tinha até problema, um rapaz que estava de moto sem capacete, colocaram lá, fizeram uma câmara de gás no carro. Aí a Polícia Federal vai lá, não importa se o cara é agressivo ou não, né? Mas caminhoneiro agressivo, nossa, aí não dá. Engraçado, olha só. Ó, a galoucura, a torcida do Galo foi lá, do Atlético Mineiro, foi lá, ó, e desbloqueou tudo. Ó. Aí os vagabundos bolsominions começaram a sair da estrada, tá vendo? Aí foi, sem violência, sem apontar uma arma, sem nada disso. Só conseguiram tirar os caminhoneiros e desbloquear a estrada. Coisa que a Polícia Rodoviária Federal, que gastou 100 milhões comprando aqueles carros superfaturados de um apoiador do Donald Trump, um financiador de golpe de Estado do Donald Trump, não usou os caveirões nem nada, não conseguiu. Aí o Silvinei entrou em contradição, mentiu novamente, Silvinei Vasquez, e não foi preso. Eu falei, pô, Elisiane, mas você não falou que ia prender o pessoal? Prende o cara, tem que prender o cara. Tem que prender. Aí, ó, ele chegou a falar, não, mas a gente não concentrou. Ele chegou foi mostrado para ele ali os dados, foram mostrados os dados para ele. Ele chegou a questionar os dados, mas olha, isso é da Agência Brasil, o governo Bolsonaro, inclusive com o logo aqui da Agência Brasil do governo Bolsonaro ainda. Nordeste concentra quase metade dos ônibus fiscalizados no segundo turno. É o próprio governo Bolsonaro falando isso. E o cara fala que não. Tentou falar que não, aí teve confusão, até que chegou um momento em que ele já estava entrando muito em contradição, o senhor Silvinei, e ele começou a falar, não fui eu cumpro ordem e tudo mais. Aí ele tentou dizer que, olha, a gente tentava desbloquear as estradas depois da eleição, essa era a ordem, eu estava cumprindo a ordem para isso, porém... E olha, o que faltou na CPI, travou aqui o celular, o que faltou na CPI foi alguém mostrar o vídeo na cara dele. Só que é um funcionário do Silvinei, ou seja, um policial rodoviário federal, que diz o seguinte. Nesse momento, a única ordem que nós temos é para estar aqui com você. Aí você vê o seguinte, se o policial diz, ali tem uns caminhões ali, ó, você consegue ver. Se o policial diz que a única ordem que ele tem é para estar ali com os terroristas, que esse pessoal é o mesmo que depois cometeu o ataque terrorista, né? Então quem deu a ordem para o policial rodoviário federal? Pode falar, não, mas Thiago, a ordem pode ter vindo da superintendência. Tá, quem dá ordem para a superintendência? É a chefia, que o diretor-geral era o Silvinei Vasquez. Realmente, em alguns locais do Brasil, demorou 6 dias para que a Polícia Rodoviária Federal tirasse os terroristas ali das estradas. Quer dizer, 6 dias. A torcida do Corinthians, eu lembro que foi lá em 15 minutos também desbloqueou uma estrada, assim como fez a do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Quer dizer, aí a Polícia Rodoviária Federal, com seus caveirões de 100 milhões de reais, demora 6 dias? Peraí. Então começou a entrar em contradição, até que perceberam o seguinte, ô Silvinei, você tem relação com o Bolsonaro, você é bolsonarista, você recebeu ordem do ministro da Justiça do Bolsonaro para fazer isso, para que os eleitores do Lula não pudessem votar. Aí ele tentou falar que não era bolsonarista. Não é que eu posso ter opinião, mas a minha relação com o Bolsonaro é puramente profissional. Até que jogaram na cara dele o seguinte, a Elisiane Gama jogou na cara dele o seguinte, olha só. Vou mostrar aqui mais um vídeo. O senhor publicou no dia 20
29 de outubro, dia anterior ao domingo das eleições, no Instagram, uma mensagem na qual pedia voto para o presidente da República, para o então presidente da República, que tentava a reeleição. A postagem foi apagada. Por que o senhor apagou? Eu postei a bandeira do Brasil, né? E aí, como começou algumas críticas na imprensa, eu fui lá e apaguei. Mas era a minha rede social, um sábado que eu estava de folga com o meu celular e usando a minha internet. Mas o senhor apagou pela pressão da imprensa ou porque o senhor percebeu que não seria algo correto da sua parte, sobretudo pelo posto que o senhor adotava e estava naturalmente conduzindo, de fazer uma postagem dessa natureza? Foi para evitar polêmica, né? Mas como já falei, senadora, é normal, tá? Lá no PRF. Posso falar para a senhora 10 ocupantes do atual cargo agora que... Aí ele diz, eu posso falar para a senhora 10 ocupantes do atual cargo agora, ou seja, da Polícia Federal, Rodoviária Federal do governo Lula, que também postaram nas redes sociais. Aí vai perguntar para ele quem são. Ele não fala. Eu posso falar, então fala. Aí ele não fala. Então não tem. Não tem. O único exemplo aí que tem é ele mesmo. Só que ele não era apenas um policial. Ele era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele, como diretor-geral, estava ali pedindo voto para o Bolsonaro. 12 horas depois da publicação, 15 horas depois da publicação, pedindo voto para o Bolsonaro, os subordinados a ele descumprem uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal, não é de qualquer pessoa não, é do Supremo Tribunal Federal, e começam a bloquear estradas justamente levando em conta para esses bloqueios um relatório que foi feito do mapa de onde o Lula teve mais votos e de onde tinha fluxo de veículos, porque esse era o X da questão para eles. Pô, o Lula teve muito voto na cidade tal, tá, mas vou bloquear a estrada ali? O sujeito sai da casa dele e vai votar, ele não precisa pegar a estrada. Então eles fizeram um mapa detalhado de onde as pessoas se locomoviam para votar lá no Nordeste. E aí para fechar essas estradas, para que não deixasse as pessoas que têm que se locomover, ou seja, fulano mora em um lugar, mas a zona eleitoral dele, a zona eleitoral mais próxima, fica em outro local. Acontece isso muito no Nordeste. Inclusive, muitos ônibus são fretados no dia da eleição para as pessoas poderem votar, vários e vários ônibus. Então o que ele fez? Vamos fazer o mapa, fecha ali, não deixa a petista votar. Aí fica muito difícil a situação dele. Aí ele vai lá e fala, não, mas foi uma publicação feita na minha rede social usando a minha internet. Alguém tinha dúvida disso? Mas eu tô só esperando o dia em que Alexandre de Moraes vai decretar a prisão do Silvinei Vasquez. Aliás, falar em Alexandre de Moraes, o João Pedro ele é o melhor desenhista autista do mundo. Inclusive, ele é o desenhista oficial do Brasil 247. O João Pedro fez um desenho em homenagem ao Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes passou a segui-lo no Twitter. E aí o João Pedro já falou pra mim, eu vou mostrar a publicação do João Pedro. É engraçado, é muito engraçado, o João Pedro é muito legal. Aí ele falou assim, quero dizer ao meu amigo Thiago Resiste, sou eu, né, Thiago? Que, quem quiser pausa pra ler, mas eu vou ler pra você. Quero dizer ao meu amigo Thiago Resiste que quando você estiver fazendo alguma denúncia contra algum bolsonarista que estiver ameaçando alguém importante ou atacando a democracia, é só me pedir que eu mando a denúncia pro Alexandre de Moraes, que agora está me seguindo aqui no Twitter e é meu novo amigo. O João tá com moral. Então de agora em diante, quando a gente tiver denúncia, eu já chego na voadora. E falo, ô João, aciona aí o Alexandre, que o Alexandre toma as providências. Já temos agora a conexão direta. Tá piorando cada dia mais as coisas para os bolsominions, e quando piora para eles é porque a coisa tá melhorando pra gente. Olha, foi o primeiro depoimento dessa CPMI, vai começar a pegar fogo mais pra frente, que aí vai ter Tenente Coronel Cid, General Heleno, General Braga Neto, os bolsonaristas conseguiram aprovar aí o Gonçalves Dias, que é aquele que o Lula colocou também, traidor do caramba, Gonçalves Dias. Então vai começar a pegar fogo. O único ruim dessa CPMI, comparando com a CPI da Covid, é que tem muito mais bolsominion. Olha, mas foi um erro estratégico. Eu fico assim pasmo com alguns erros estratégicos do governo na parte política. Essa CPMI tinha que ter sido aprovada lá atrás em janeiro. Hoje, se tivesse sido aprovada daquela maneira, os governistas teriam a presidência, a vice-presidência, a relatoria e teriam uma ampla maioria. Hoje tem ampla maioria? Tem, mas o presidente é um deputado que assim, tem um pé no bolsonarismo, fez campanha para o Bolsonaro, mas agora, como ele é do centrão, né? Agora ele está mais do lado da esquerda, mas bolsominion. Tava lá na mesa diretora da CPMI, a Zanata lá, aquela que usa tiara, aquela fascista, que inclusive era dona do clube de tiro lá que o Adélio treinou. Essa aí.
estava lá na CPMI. Aí você vê, pô, tem muito mais bolsonarista do que teria se tivessem feito a CPMI lá em janeiro. Mas isso deixa cansativo, porque tá lá num ritmo de pergunta, o cara tá sendo jogado contra a parede, aí de repente vem um bolsominion e fica 15 minutos de lenga-lenga, falando as perguntas e respostas, tudo combinado, aí você fica, pô, enche o saco um pouquinho. Mas, mesmo assim, muito bom ver os bolsonaristas aí sendo apertados, e sempre que espreme eles acabam falando, não, eu cumpri a ordem. Pô, a ordem de quem? Do Anderson Torres? Que cumpriu a ordem de quem? Do Bolsonaro? Tô esperando ver o depoimento do Anderson Torres. Ele tinha dito que emagreceu 20 quilos, a última foto dele estava normal. Esse é o depressivo de Taubaté, a depressão fake dele, cada coisa. Ó, peça sua inscrição aí no canal. Falou!